O versículo é de número 22. Quantos achou, confirma com amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: então uma multidão unida os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando que o carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles o lançou no cárcere interior, e guarda isso, ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos o ouviam. 26 diz: de repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Amém? Toma assento dando glória essa noite. É uma honra rever o meu amigo Paulo também, que o céu, ele te abençoe. Amém, meu amigo? Queridos irmãos, por essa tarde eu orava e falava com Deus. A necessidade da mensagem queria ser apregoada aqui essa noite. Embora nós estamos diante de um congresso de missões, e a mensagem que eu, Leonardo, queria pregar era João, capítulo de número 21, quando Pedro resolve retornar à sua pesca. Nós observamos que Pedro volta ao cenário da pescaria. Jesus vai aparecer pela manhã no mar de Tiberíades. Jesus pede alimentos e eles vão responder: passamos a noite toda e não pescamos nada. Nós paramos para entender que está acontecendo aquilo que aconteceu no capítulo de número 5 do narrador Lucas, ou seja, está retornando ao aleluia, ao ambiente, o ambiente da pesca, e que a primeira pesca eles passaram a noite toda, não pescaram nada. Só que surgiu uma pergunta dentro do meu coração. Era o próprio Espírito dizendo: Leonardo, você parou para ver quem anda as pescarias? Eu não estava dentro da embarcação. Se você parar para entender, os discípulos tinham rede, eles tinham um barco, meu irmão Paulo. A única coisa que eles não tinham era a direção de Deus. Por quê? Não adianta ter rede, Meu Deus, não adianta ter barco. aleluia. Então Jesus aparece no mar de Tiberíades e diz: lança a rede do lado direito. Era Jesus dizendo: vocês têm rede, tem barco, mas quem dá a direção, Aleluia, ainda sou eu. A Bíblia diz que eles lançam a rede e não estão longe, aleluia, do mar de Tiberíades, eles estão no raso. Quando lançam a rede se encheu de 153 grandes peixes. Mas observa que quando lançam a rede, após Jesus ter dito: lança a rede do lado direito, João olha para Pedro e diz: é ele. Só que escuta, Pedro estava despido. Então Pedro mergulha, após colocar a sua capa, Pedro mergulha. E aqui eu entro para pregar isso aqui. Se no raso Murilo eles pescaram 153 grandes peixes, o que Pedro viu no profundo das águas? aleluia, Deus. Se no raso a glória de Deus já está sobre o ambiente, imagine se nós elevar nossa adoração no profundo. Se lendo 1 hora de mensagem, Deus já te usa numa glória poderosa. Imagine se você se assentar, aleluia, para meditar 3 horas juntamente com Ele. Se você faz um propósito de jejum apenas até meio-dia, e Deus já te usa em profecias e revelações, imagine se você estender até 5 horas da tarde. Era Deus olhando e dizendo: essa noite eu estou chamando alguém para sair do raso. Aleluia, Porque o que eu tenho para eles não é algo raso, é algo que está lá. aleluia. É o que eu queria pregar, e depois, se tiver
outra oportunidade eu venho pregar para você. O texto que nós lemos aqui, livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 16, um dos mais mensurados, não em noite como essa, mas em noites de domingo, conhecido como o culto da família. Mas nós paramos a entender e olhar para dentro do capítulo de número 16, que antes de Paulo e Silas chegar dentro da região de Macedônia, na província de Filipe, quem estava pregoando lá não era o Espírito Santo, não era Deus que estava pregoando lá. Quem estava pregoando lá era o inferno, tomado pela vida de uma moça, um espírito de adivinhação. Só que observe que por algumas vezes Paulo ardia em seu coração e pegar uma embarcação, atravessar toda a Oceania e pregar a boa palavra do mestre em toda a província da Ásia. Só que por algumas vezes o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, os impediu de atravessar a Oceania. Mas aparece um varão macedônico a Paulo e faz um convite a ele dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos socorrer. Paulo é obediente, pois eles estavam numa região por nome de Troade. E de Troade agora eles vão navegar em linha reta até Samotrácia. De Samotrácia vai descer para Neápolis, e de Neápolis eles vão entrar para dentro dos portões da Europa. Considera-se a região de Macedônia. Quando eles chegam na região de Macedônia, eles começam a procurar um lugar. Que lugar é esse? O lugar para se alimentar? Não. O lugar para beber água? Também não. Que lugar que eles estão procurando, evangelista Murilo? Eles estavam procurando o lugar da oração. Quando se deparam com uma mulher, o nome dela é Lídia de Tiatira. E após Lídia ouvir o sermão que Paulo prega, a Bíblia diz que Lídia foi cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Lídia foi cheia do Espírito Santo, ela faz um convite aos missionários. E que convite é esse? Isso me chama a atenção porque ela não conhecia eles, mas faz um convite dizendo que eles venham repousar dentro da sua casa. Eles aceitam o convite e após eles entrar dentro da casa de Lídia, diz o texto que toda a sua casa foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas me chama a atenção e eu gosto de questionar a Deus. E o questionamento que eu fiz a Deus foi esse: porque Paulo e Silas entram na casa e toda essa casa é cheia do Espírito Santo. O Senhor disse: você não entendeu aquilo que está escrito lá em João, no seu capítulo de número 12. Eu disse que está escrito lá. Quando eu abri a Bíblia em João capítulo 12, estava escrito: aquele que recebe, aquele que eu enviei, não recebe a eles, mas recebe a mim. Ou seja, não era Lídia recebendo Paulo e Silas, era Lídia recebendo o próprio Deus dentro da sua casa. Só que olha para cá, observa que eles foram encarregados de algo. Eles foram convidados por um varão macedônio a pedido de socorro, porque na Macedônia, lá em Filipe, estava acontecendo algo. O que? 12 romanos pegavam uma menina, levava ela em praça pública, era todos os dias, era constante isso. Espírito do inferno, espírito demoníaco se apoderava da vida dessa menina, e ou seja, ela começava a adivinhar a vida do povo. Só que observa que esse espírito, aleluia, de falsa profecia, esse espírito de adivinhação, tem uma certa feita que ele não vai profetizar a mentira, mas a única vez que vai dizer a verdade é quando Paulo e Silas vai passar. Porque quando Paulo e Silas vai passar, o espírito que está sobre a menina olha para eles e diz: esses que anunciam, e para entender isso, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Meu amigo Oséias, isso me chama a atenção, porque quem está dizendo que eles é servo não é Deus. Quem está dizendo que eles é servo não é profeta. Quem está dizendo que eles é servo é o inferno. Isso me confronta, porque o próprio Espírito
Espírito me questionou essa tarde, dizendo: Leonardo, a pergunta é essa: como é que o inferno tem te reconhecido? Glória a Deus. Observa que pegaram 3 jovens, amarraram as mãos e os pés, lançaram dentro de uma fornalha em chamas, por não se prostrar, adorar a estátua do Nabucodonosor. E observa que Nabucodonosor chamou, porque os conselheiros dizem: tem 3 judeus aí. Tocou os pífanos, as flautas, os instrumentos de sopro, que eles não se prostraram para adorar a estátua. Nabucodonosor manda chamar. E quando manda chamar, ele diz: eu quero ver o Deus capaz de livrar vocês de dentro de uma fornalha de chama ardente. Eles olham para Nabucodonosor, cheio do Espírito, e dizem: ainda que o nosso Deus não venha nos livrar, nós não nos dobraremos. Isso causa ira, meu irmão Oséias, no Nabucodonosor. Eu olho para você, que a figura do Nabucodonosor, dentro da escatologia, é a figura de Satanás. Quando causa ira, aleluia, no Nabucodonosor, ele comete um erro no seu reinado. E que erro foi esse? Chamar os conselheiros e dizer para eles: aquece a fornalha 7 vezes mais. Por que o erro está aí? É porque o número 7 tem uma simbologia na Bíblia. E o que simboliza o número 7? A perfeição de Deus. Era Nabucodonosor fazendo um convite sem saber. Então Deus está olhando do alto dos céus e está dizendo: avisa o inferno que quem vai inaugurar a fornalha não são eles. Quem vai inaugurar a fornalha sou eu. Eu perguntei para Deus e o apóstolo Marcos: por que o Senhor vai inaugurar a fornalha? O Senhor disse: Leonardo, é porque se tem lugar que eu gosto de me revelar, é no meio do fogo. Levanta a mão que eu vou. Para Moisés, Saça pegando fogo. Para o povo no deserto de dia, no
Jesus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só que o lindo é, aquece a fornalha. Porque enquanto a fornalha está acesa, o negócio é caterra. Depois que ele desaquece 7 vezes mais, o negócio não é mais caterra. Deus tinha probabilidade muito grande de ter se revelado para eles lá fora. Mas olha onde Deus resolveu se revelar. Aleluia, Do lado de dentro. Leonardo, porque o número 7 é o número da perfeição? É porque ele fez tudo em 6. Descansou no 7. Não mandou Naamã descer 6. Mandou Naamã descer 7. Não mandou Josué dar 6 voltas. Foi 7 mais 7. 7 sacerdotes carregando a arca. Se você parar para ver, livro das revelações, 7 cartas, 7 igrejas, 7 cartiçais, 7 selos. Certa feita, Jesus está pregando e observa que alguém toma a palavra e faz uma pergunta para Jesus: quantas vezes? Nós temos que perdoar os nossos irmãos. Até 7 vezes 7, Jesus ensinando, mas até 70 vezes 7. Havia uma multidão no deserto, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Observa que os discípulos iam até Jesus: mestre, o povo está retornando, e certo que no meio do caminho eles vão morrer. Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês têm? Para que possamos alimentar eles. Os discípulos dizem: nós não temos nada, mas tem um menino aí. 5 pães e 2 peixes. Sansão tem uma trança que tem 7 pontas. Observa que, se você parar para entender, não é só na Bíblia que ele é perfeito. Até no louvor da harpa ele é, porque se for para guardar o contato, Aleluia. se for para ficar firme nas promessas, não é o 106, é o 107. Glória a Se não Deus. ouvir a voz de Deus, não é 226, é 227. Glória. Para Aleluia. melhorar, uma semana não tem 6 dias. Observa. É verdade. O Deus que servimos, ele tinha muito bem a probabilidade de se revelar para eles lá fora. Mas olha onde, meu amigo, Deus resolve se revelar. Do lado de dentro. Aonde? No meio do fogo. E observa que é o fogo que está dentro mata quem está fora, mas preserva quem está dentro. Que lindo. O Nabucodonosor vai à janela do seu palácio, a fim de ver os jovens sendo consumidos pelo fogo. Só que quando ele olha para dentro da fornalha, ele diz: tem algo errado. Eu mandei lançar 3. Lá dentro não tem 3. Ele chama os conselheiros: eu mandei lançar 3. Ele diz: assim nós fizemos, o rei disse: vem. Quando olha para dentro da fornalha, irmão Paulo, ele diz: 1, 2, 3. Está vendo o quarto homem? É semelhante. E pega que ser semelhante ou parecido não significa que erra. Você mora em um ambiente onde tem uma pessoa que se parece com a outra, mas não é porque se parece que significa que é. Porque, de novo, a figura do Nabucodonosor é a figura de Satanás. Quem está dizendo que ele é o quarto é o inferno. Mas quando ele se revelou para João no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 8, ele disse: João, eu não sou o quarto. Eu sou o Alfa. O Ômega, o princípio e também o fim. Ele estava dizendo para João: eu sou o único, João. Só que observa que eles estão passeando no meio do fogo e o fogo nos consome. Glória a Deus. Eu gosto de questionar Deus. Porque o fogo que está fora, o fogo que está dentro mata quem está fora e preserva quem está dentro. O Senhor disse: é porque na vida deles eu preciso cumprir uma profecia. Eu disse: que profecia é essa? Isaías 43, versículo de número 2 diz o texto: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Levanta a mão que eu vou de novo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te
Glórias ao teu nome, Rei. Aleluia. Olha para essa pessoa bem bonita que está do teu lado e pergunta para ela: como é que o inferno tem te reconhecido? Como é que o inferno tem te reconhecido? Porque eu me apresentar como servo aqui é muito fácil. Senhor, tem misericórdia. Nossa, Pai. E nos bastidores? Glória a Deus, aleluia. Como é que o inferno tem nos reconhecido? Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Só que escuta: se algo que Paulo tem é discernimento, para discernir o que é de Deus e o que é do inferno, e posso abrir para nós, toma cuidado, que nem toda profecia sai da boca de Deus. Paulo, perturbado de espírito, vai até a menina, impõe as mãos, e quando impõe as mãos, expulsa. No nome de Jesus, o espírito vai embora. Só que observe que esses homens vão pagar um preço muito caro. Por quê? Estão trazendo prejuízo para 12 romanos, porque vivia de falsas profecias. Então eu paro para entender que para todo espírito de adivinha, Deus sempre levanta um Paulo cheio do Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pegam eles, levam eles em praça pública, os romanos e os magistrados, rasgam as vestes, e rasgar as vestes, sinônimo de vergonha. Pegam açoites e vão açoitar esses homens. Observe que após exercer aquilo que Deus os chamou a fazer, não receberam ouro como oferta, não receberam elogios, mas pega a receita quem quiser, porque servo de verdade não cresce embaixo de elogio. Quanto mais bate, quanto mais bate. Mas minha irmã, se tem algo que deixa cicatriz e marca, chicote. Mas sabe de novo que evangelho sem marcas é falso evangelho. Evangelho ainda é marcas, evangelho ainda é dores. Mas observa que pregam por aí um falso evangelho, de que Cristo aceita tudo quem disse, de que Cristo recebe tudo quem diz. E se lermos, aleluia, o livro do profeta messiânico, não vai entender, não entro nisso, que nem todo culto Deus recebe. Mas espera, chicoteiam eles, e eu abro para ver esses homens olhando para eles, dizendo: prega agora, canta agora, louva agora, que estão feridos. Para piorar, lançam no fundo de uma prisão, e aqui eu entro para pregar. Quando lançam no fundo da prisão, chama o carcereiro e diz: cuida bem deles, para o carcereiro ter certeza que ninguém vai fugir. O texto diz: amarraram os pés. E embora usamos, meu irmão, um termo dizendo que o erro deles foi amarrar as mãos, os pés e deixar a boca deles aberta. Já ouviu isso? Só que eu enxerguei um erro deles. Sabe qual que foi, evangelista Murilo? O maior erro deles foi pegar os dois e lançar no mesmo lugar. Porque para o culto começar aquele dia, não precisava de 5. Para o culto começar aquele dia, só precisava de 2. Aleluia! Eu até sorri quando meu irmão Oséias disse: achei que não ia ter ninguém. Para mim ia ter eu, evangelista Murilo, mais umas 3 pessoas. E eu disse: o suficiente. Porque para o culto começar não precisa de multidão. Aleluia! Para o culto começar só precisava de 2. Vamos
você está lá dentro daquele cárcere agora e olhar para eles. Silas olhando para Paulo. Paulo olhando para si, dizendo: vamos fazer o que agora? Silas, se tem um negócio que eu sei fazer, sabe o que é? Culto. Mas estamos feridos, machucados. Mas bora fazer um culto? Que culto? Um canta, o outro ora. Um ora e o outro louva. Eu vejo Silas olhando para Paulo e dizendo: vou entoar uma canção aqui. Que canção é essa? Se Deus fizer. Se não fizer. Porque eu não adoro pelo que ele faz. Eu só adoro pelo que ele é. Eu vejo Paulo imediatamente olhando para Silas, já que tu vai louvar, eu vou orar. Por quê? Tem batalhas que vencemos de pé. Mas tem batalhas que só dá para vencer. Como assim, Paulo? Me explica o negócio da oração. Te explico. Eu estava lá na rua direita, na casa de Judas, quando vi o propósito de 3 dias de oração, nem saí em busca da resposta. Por quê? Foi a resposta. Bateu na porta da minha casa. Glória a Deus. O que você quer dizer, Paulo? Se nós orarmos aqui, alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus. Estende a mão lá em cima. Só você que pode. Porque o evangelista Murilo disse que foi trabalhar, saiu, aleluia, chegou em casa 1h da manhã, levantou pelas 6, ou seja, cansado, mas parou para ver que a fúria do diabo era essa: vai louvar como? Está cansado, fica em casa. Trabalhou o dia todo, vai adorar para quê? Só que vai dando 5 horas da tarde, o evangelista Murilo vai colocando o terno e vai dizendo: inferno, estou ferido, mas eu entrar no culto. Volta lá, eu estou pregando para alguém aqui essa noite que o inferno até te feriu por fora, mas o inferno não pode anular aquilo que foi implantado dentro de você. Se você crê nessa mensagem, levanta as suas mãos aos céus, expressa algo para Deus agora, porque enquanto você está orando, o Senhor usa a minha boca para pregar para alguém, para dizer: Leonardo, tem pessoas que estão precisando de uma resposta. Me dê um dia, daqui uma vez avisa para eles:
Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias a ti, Jesus. Glória. Aleluia. Oh, eterno, soberano. Glórias ao teu nome, Rei. Aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Grande é o Senhor dos exércitos, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Oh, eterno e soberano Pai, aleluia. Feridos sim, mas parados. Feridos sim, mas mortos. Cansados sim, mas prostrados. Aleluia, Jesus. Fazer culto quando está indo tudo bem é fácil. Mas fazer o culto quando está ferido e preso. Só que isso aqui é rir. Porque o culto normal, às 19 horas. Em noite de domingo, às 18 horas. Mas esse culto é fora do normal. Glória a Deus, aleluia. Que hora vai começar o culto? Por volta da meia-noite. Aleluia, Jesus. Não disse que é meia-noite, é por volta. Aleluia, Jesus. Meia-noite é a virada de um dia. E pega. Quando Deus quer responder, nem espera chegar o outro dia. Glória, aleluia. Escuta. Um canta e o outro ora. Um ora e o outro ora. E versículo 26 diz: de repente sobreveio um tão grande terremoto. Não está se tratando de um pequeno terremoto. Embora vimos reportagens, notícias, que pequenos terremotos destroem aldeias, vilarejos, centenas de pessoas vêm a óbito. Mas pega, que estamos falando de um grande, e a ótica é: destruiria a Macedônia inteira. Mas pega, um grande terremoto, não morreu ninguém. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu? Os alicerces se movimentaram. E eu gosto de questionar. E a pergunta que eu fiz para Deus foi essa: como Lucas, narrador de Atos dos Apóstolos, escrevendo a Teófilo, pode dizer que os alicerces se movimentaram? Alicerce não é algo visível. Alicerce é algo que está no oculto. O céu responde com uma pergunta. A pergunta foi essa: Leonardo, você pode me responder o que era antes de ser um alicerce? Eu disse: era apenas um projeto na mão do engenheiro. O Senhor disse: então você entendeu que tem projetos que até está no oculto. Aleluia, Deus. Mas quando a minha igreja começa a orar, começa a louvar, Aleluia, Jesus. eu pego o projeto no oculto e começo a dar movimento. Glória a Deus. Eu não sei o que você apresentou para Deus. Eu não sei qual foi o projeto que você apresentou para Ele. Só que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: é tempo de eu pegar o projeto que está no papel. É tempo de eu pegar sonhos que ninguém disse que iria acontecer. É tempo de eu pegar a carta que você me apresentou em oração e dizer: enquanto você está aqui, estou dando movimento para eles. Glória a Deus. Enquanto você está adorando, estou movimentando os seus projetos. Debaixo de uma
os alicerces. papai. O texto diz: todas as portas se abriram e pega. Não foram só as portas que se abriram. Quem estava preso foi liberto. Agora pega, porque o carcereiro acorda, e quando ele acorda, tira a espada da bainha, pois concluíra que todos houvessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. As portas estão abertas e ninguém foge. Por quê? É porque você lembra o que o espírito que estava sobre a menina disse que eles eram? Servos. Então quem é servo tem essa qualidade. Glória a Deus. Vê a porta aberta, mas não foge da onde Deus o colocou. Glória a Deus. Porque fazer missões não é escolher aonde vou, mas aonde Ele me colocou. Escuta, você lembra de uma menina fazendo missão? Saiu de Jerusalém, levaram ela cativa, acharam que estava levando a cativa, mas estavam levando ela a um propósito de Deus. Por quê? Ninguém dentro das Sírias pregou para Naamã. Aí Deus pega alguém de Israel, leva para dentro da casa de Naamã. Numa conversa da menina com a esposa dele, ela dá o endereço e diz: oxalá meu Senhor soubesse. Tem um profeta lá em Samaria. Quando Naamã escuta, Naamã pega ouro, prata, linho fino, só que vai até Ben-Hadad, que é o seu senhor, pede cartas para entrar em Jerusalém ou Israel, para essa carta chegar nas mãos de Jorão. Quando chega na mão de Jorão, Jorão rasga as suas vestes e diz: sou eu Deus? Para que possa matar ou para que possa dar vida a alguém? Mas Leonardo e a menina observam que em nenhum momento no capítulo 5 do segundo livro dos Reis nós vimos o nome da menina. Parou para ver? O nome não aparece, mas o Deus que ela serve. Aleluia, Jesus. É porque ela entendeu que não era ela que tinha que aparecer, era o nome dele. Glória a Deus. É por isso que João escreve no capítulo 3, versículo de número 30: é necessário que eu diminua. Glória a Deus. Porque toda vez que eu apareço, ele desaparece. Mas toda vez que eu desapareço, Ele aparece. Aleluia. é ele que aparece no ambiente. A lepra é a mais terrível do Velho Testamento. Mas observe que o que está nele não pega nela, mas o que está nela. Aleluia. É porque essa menina não foi chamada para ser influenciada. Essa menina chamou com um poder de influenciar, independente do ambiente que ela estava. Só que observe, as portas estão abertas, ninguém foge. Só que eu paro para entender e perguntar para Deus: o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Sabe o que o Senhor disse para mim? Leonardo, você viu que esse grande terremoto não mudou ninguém? Não mudou ninguém. Eu disse: eu vi. Eu disse: por quê? Tem vezes que eu preciso mudar você. Mas você já viu depois de um terremoto o ambiente ser o mesmo? Porque tem vezes que ele precisa mudar eu, mas tem vezes que ele precisa mudar o ambiente. Era Deus olhando e dizendo: Leonardo, esse grande terremoto não foi para mudar Paulo e Silas. Esse grande terremoto era só para mim mudar o ambiente. Com a permissão dos nossos irmãos, o apóstolo, você que pode, se coloca de pé.
Segura na mão dessa pessoa.